Então, falar de analgesia, nós falamos de diversas medicações. Opioides, não opioides, opioides fortes, opioides fracos. Vai muito do seu arsenal terapêutico que você tem no seu laboratório e do seu conhecimento que você tem na sua cabeça de possibilidades para tratar dor. Fala, meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o tramadol ou tramal, né? Lembrando que eu não tenho conflitos de interesse com indústria farmacêutica, tá? Vamos falar sobre a medicação em si. A medicação é o tramadol e existem algumas diferenças aí de apresentação, de alguns cuidados que você tem que ter como médico e como médica quando você prescreve o tramadol. Maravilha? Então já se aproveita aí para se inscrever no nosso canal, porque todos os dias às 20 horas nós temos vídeos. O tramadol, né, o tramal, ele atua de várias formas. Ele tem uma ação multimodal, que a gente fala. Ele é considerado um opioide fraco, certo? Isso significa que ele tem uma dose máxima, ele tem uma dose teto que você, quando chega nessa dose, você não vai ultrapassá-la, porque só vai trazer colaterais. Os opioides fortes são diferentes porque você não tem dose teto. Por exemplo, a morfina e o fentanil, você pode fazer uma dose sem limite. O tramal não é bem assim. Maravilha? Nós temos a apresentação via oral do tramadol, que são comprimidos de 50 até de 100 miligramas, e também temos a apresentação endovenosa do tramadol, que também são ampolas de 50 miligramas e de 100 miligramas. Na apresentação oral, você pode fazer uma dose ali até de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Começando com 50 miligramas, por exemplo, de 8 em 8 horas, podendo chegar até 100 miligramas de 6 em 6 horas. Já na apresentação endovenosa, você pode usar aí uma posologia de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Então, basicamente, aí na apresentação oral, você vai chegar numa dose máxima de 400 miligramas por dia, e na apresentação endovenosa, você vai chegar numa dose máxima de 300 miligramas por dia, né? Se você escolheu fazer 100 miligramas de 8 em 8 horas. Qual é o grande ponto do tramal? Ele tem uma ação nos receptores opioides, né? Os receptores Mi, por ser um opioide fraco, e ele também tem uma ação aumentando a serotonina. Ele é um inibidor da recaptação de serotonina, né? Inibidor da recaptação serotoninérgica. Então ele não é um opioide puro, por isso que ele entra na categoria de analgesia multimodal. Ele também tem ação na serotonina, elevando os níveis de serotonina, e isso ajuda também a combater a dor. Quando você tem mais ação serotoninérgica, você consegue diminuir a dor de algumas pessoas por esta via. Só que seria muito maravilhoso se fosse isso, né? Mas essa elevação na serotonina no corpo do paciente começa a trazer alguns efeitos colaterais que são muito relacionados ao tramadol, que são efeitos gastrointestinais, principalmente náuseas e vômitos. Então, o tramal, quando você começa a aumentar as doses, né? Ou então numa dose inicial ali, o paciente começa a ficar muito enjoado, pode começar a vomitar. Essa é uma das grandes desvantagens do tramal. E aí, falando em náuseas e vômitos, né, você pode pensar em fazer um antiemético para esse paciente. E um dos maiores antieméticos aí usados na nossa rotina, no nosso dia a dia, é a ondansetrona. E a ondansetrona, ela atua justamente na serotonina, diminuindo a serotonina. E acaba que tem muito colega que fala assim, não, você não pode usar tramal com ondansetrona porque um anula o outro. Como se a ondansetrona ela fosse destruir as moléculas do tramal, né? Mas não é bem assim. Como eu acabei de explicar, né, o tramal ele tem um mecanismo de ação duplo. Ele age nos receptores opioides e também aumenta a serotonina. E acaba que a ondansetrona ela diminui a serotonina. Então você tem uma diminuição da ação da analgesia do tramal, né? Se você quer usar ondansetrona junto de tramadol, você vai ter um pouco menos de eficiência do tramadol. Particularmente, eu não vejo que é um crime você usar
tramadol com ondansetrona. Só que se você está tendo muito colateral por causa do tramadol e tem que entrar com ondansetrona por causa disso, é melhor você substituir o tramadol por outra medicação que não cause tantas náuseas e vômitos assim naquele paciente. Vai ter paciente na sua vida de médico e de médica que você vai usar o tramadol ali sem problema nenhum, o paciente não vai ter colateral, vai se dar super bem com a medicação, mas é muito frequente que a maioria dos pacientes começam a ficar enjoados, né? Aí começa a atrapalhar na alimentação dele e vai muito do seu critério, certo? De usar o tramadol, ter essa vantagem analgésica e tolerar um pouco mais de náuseas ou substituir o tramadol por outra medicação que você pode usar no lugar, né? Você pode fazer combinação de dipirona, você pode usar anti-inflamatórios, você pode usar morfina em doses menores, você pode fazer uma analgesia multimodal nesse paciente, né? Com lidocaína, sulfato de magnésio, a própria cetamina também em doses pequenas, 0,1 miligramas por quilo, ela possui características analgésicas. Então, falar de analgesia, nós falamos de diversas medicações. Opioides, não opioides, opioides fortes, opioides fracos. Vai muito do seu arsenal terapêutico que você tem no seu laboratório e do seu conhecimento que você tem na sua cabeça de possibilidades para tratar dor. Mas, voltando no tramadol, a gente sabe que é uma medicação super utilizada, né, nas emergências, nas urgências, para quadros álgicos. Então, é muito comum a gente começar uma terapêutica aí com uma dipirona, um anti-inflamatório, e se o paciente está com a dor ali moderada para forte, você já entra com o tramadol, tá? Fazendo ali os 100 miligramas endovenosos. E é super importante, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, que você escreva e discrimine que esse tramadol precisa ser administrado de forma lenta, tá? De preferência mais diluído ali, em um soro de 100, 250 até 500 ml. Por quê? Por ter essa ação serotoninérgica, né? Ele inibir a recaptação de serotonina e aumentar os níveis de serotonina nos pacientes. Se ele for administrado de forma muito rápida, vai ser dito e feito que o paciente vai ter náusea e vai começar a vomitar ali. Então isso é super desagradável, né? Guarda essa particularidade do tramal, ele precisa ser administrado de forma lenta, ali em 30 minutos, 40 minutos, para que você tenha menos colaterais, certo? Opinião pessoal, particularmente eu não sou um grande fã do tramal, certo? Existem lugares que infelizmente não tem o que fazer. Você só trabalha ali com medicações que tem. E às vezes o que tem é dipirona, tenoxicam, que é um anti-inflamatório super fraquinho, e tramal. Às vezes você não tem morfina, você não tem outras classes medicamentosas que a gente falou aqui, né? E o anti-inflamatório que você tem é um anti-inflamatório muito fraquinho. Caso você possua a possibilidade de outras medicações, por exemplo, um Profenid, 100 miligramas, que já é um anti-inflamatório mais potente, você pode usar medicações em conjunto para substituir a ação do tramadol. Lembrando que a gente vai usar o tramadol em dores mais fortes, tá? Dores mais pronunciadas. Então vamos imaginar aqui uma situação de uma pessoa que chegou com a cefaleia ou uma dor lombar, uma lombalgia, né, de 9 para 10, de 10, super forte, o paciente está chorando. E eu quero que você também leve essa lição para a sua carreira de médico, que existe uma escadinha da dor, né, da própria OMS, que foi desenvolvida. E você começa com medicações mais fracas, vai acrescentando, né, um anti-inflamatório, um opioide fraco e um opioide forte. Lembre-se, se o paciente chega com a dor muito forte, é muito interessante que você já faça todas as medicações daquela escadinha. Não faça uma por uma. Essa progressão que a gente vai fazendo é no paciente com dores mais leves. Então você começa ali com dipirona, 2 gramas endovenosos, né? Depois você pode acrescentar um anti-inflamatório. Depois, se você quiser, você pode ir para um tramal ou uma morfina dose baixa. E por último, você pode sim fazer um opioide forte, que é a morfina, em dose plena, aí, seus 2, 3 miligramas por dose. Agora, se o paciente chega com uma dor muito forte, você já vai iniciar
opioides fortes para ele, certo? Isso é muito importante, pessoal, porque se o paciente está chegando aqui chorando, com uma dor absurda, tem colegas que, não, vamos fazer aqui uma dipirona, né, com um anti-inflamatório, o paciente vai passar 1 a 2 horas ali ainda sentindo dor, até que você reavalie e até que você julgue que você tem que aumentar a analgesia. Então, chegou o paciente com dor forte, faça uma medicação também forte contra a dor. Eu lembro muito bem que eu trabalhei aqui um tempo numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jandira, aqui por parte do interior de São Paulo. E é um hospital pequeno, era um hospital de urgência e emergência e não tinha quase medicações. Para você ver, não tinha nem tramal. Mas apareceu justamente esse caso. Chegou uma paciente com uma dor absurda aqui na região epigástrica dela, né? Eu suspeitei de uma gastrite ali muito forte, então até uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal. Ela chegou chorando de cadeiras de rodas e assim, estava desesperada, com a dor muito pronunciada. E o que foi que eu fiz, né? Eu fui até a farmácia procurar lá um opioide forte que eu queria fazer para ela. Eu tinha até prescrito, né, a morfina já de cara, 2, 3 miligramas para ela, e o pessoal da enfermagem falou que não tinha morfina. E qual foi a minha ação? Poxa, eu vou lá na farmácia ver o que é que tem de opioide, né? Eu cheguei pro pessoal da farmácia e perguntei, pessoal, as medicações psicotrópicas aqui, né, dos opioides, quais as que vocês têm? Tem morfina? Ih, doutor, não tem morfina não. Tem fentanil? Também não tem, doutor. Tramal tem? Também não tem. Me mostra aí, por favor, o que é que vocês têm no armário aí. E eles tinham um opioide lá que é o Nubain. É uma medicação que tem uma potência analgésica bem parecida com a morfina. E o que foi que eu fiz? Poxa, isso aqui serve, dá para fazer, né? Como se fosse uma morfina ali. E aí eu peguei rapidamente o Nubain, vem a ampola de 10 miligramas, e fiz a ampola inteira nessa paciente. Meus amigos, em 5 minutos a paciente estava muito bem. Já tinha aliviado assim 90% da dor dela. Paralelamente, eu prescrevi dipirona, prescrevi anti-inflamatório, né, que era um anti-inflamatório muito fraquinho que tinha lá, mas eu fui muito, eu usei muito da equidade com ela, de ser uma dor forte você já entrar com a medicação de analgesia que seja forte também. Então use esse raciocínio na sua prática clínica, tá? Não tenha medo de entrar com a medicação mais forte no paciente que está sentindo muita dor, porque ele apresentará poucos colaterais. Se o paciente tem muita dor, dificilmente ele vai ter colaterais. Muitos colegas têm medo da morfina, né? Tiagão, poxa, eu vou usar morfina, né? Mas se o paciente entrar em apneia, se o paciente tiver uma parada respiratória, já adianto que os opioides mais fortes, né, especialmente a morfina, eles só vão causar colaterais ou se você fizer uma dose cavalar num paciente que está com dor, por exemplo, 20, 30 miligramas de uma vez, ou se é um paciente que tem uma dor pequena, ou se até está sem dor, e aí você vai e faz morfina para ele, aí sim ele vai ter muitos colaterais, né? Principalmente náuseas, vômitos, pode ter uma diminuição da frequência respiratória. Esse é um grande mito, né, que muitos colegas têm, eles acham que vão fazer ali 2, 3 miligramas de morfina e do nada o paciente vai entrar em apneia. Não é bem assim, tá, meus amigos? Existem avisos que o paciente vai dando. Ele simplesmente não entra em apneia com morfina. Ele vai fazendo hipopneia, ele diminui a frequência respiratória. Se ele estiver monitorizado, você vai ver que a saturação está caindo. Você vai ver que o paciente está respirando menos, porque você está ali avaliando ele, né? Então, se você faz a morfina e tem medo que o paciente entre em apneia, que ele pare de respirar, faça a morfina e fique ali do lado dele durante 5 minutos. Veja o efeito que aquela medicação fez. Se ele manteve a frequência respiratória, se ele manteve a saturação e se melhorou a dor, maravilha, você está indo pelo caminho certo. E aí entra outro ponto, né? Às vezes você tem um paciente com muita dor, você tem um paciente ali que você começou a fazer a escada analgésica, né, da OMS, você começou com a dipirona, associou um anti-inflamatório de ação forte ali, tem o cetorolaco, né, tem o Bextra também, que é outro anti-inflamatório bem forte, lembrando que eu não tenho conflito de interesse. Tem um Profenid, que é um anti-inflamatório bom também, e também não passou a dor do paciente. Aí você quis fazer uma dose de morfina ali, né, fez 2 miligramas, ainda não melhorou a dor do paciente, aí você fez mais 2 de morfina, que já tem 4, né? Ainda não melhorou, poxa, vamos aumentar essa dose de morfina. Vou fazer 6 miligramas de morfina. Ainda não passou a dor do paciente e você já fez 10
miligramas de morfina. Então, opa, para um pouquinho agora. A gente está seguindo numa analgesia e a gente já está em opioide forte. Tudo bem que morfina não tem dose teta, a gente poderia fazer, né? Mas 5 miligramas, completando 15, depois completando 20 e assim ir. Mas a partir desse ponto, você tem que abrir o seu leque de diagnósticos. Por exemplo, se é uma cefaleia, será se essa pessoa não teve uma trombose de seio? Será que ela não tem um acidente vascular encefálico? Será que não tem outra patologia se escondendo aí por trás dessa cefaleia? Em primeiro lugar, você tem que pensar nisso. Se um paciente está recebendo muita analgesia de uma forma muito potente, você tem que pensar em hipóteses diagnósticas ali que possam estar perpetuando essa dor. E talvez o tratamento seja cirúrgico, por exemplo. Outra ação que você pode fazer é sair um pouco do caminho da analgesia baseada em opioides, por exemplo, na morfina, em fentanil, dose baixa, e partir para um outro caminho com medicações de analgesia multimodal. Por exemplo, a associação de lidocaína com sulfato de magnésio é uma associação bem interessante. Existem outras substâncias que não têm ação nos receptores de opioide, né? A lidocaína nos canais de sódio e o sulfato de magnésio bloqueando os receptores NMDA. Temos também a clonidina ou a dexmedetomidina, né? Que são parentes ali, que atuam nos receptores alfa. E nós também temos a acetamina, que é uma medicação que atua também nos receptores NMDA. Então, olha só que grande quantidade de medicações que nós temos para tratar o paciente com dor. Nós temos dipirona, temos anti-inflamatórios, temos o opioide fraco, né, que é o tramadol, temos opioides fortes, morfina, fentanil, dose baixa, temos lidocaína, sulfato de magnésio, temos cetamina, dexmedetomidina, olha a quantidade, já contei 9 aqui. Você pode utilizar em conjunto para tratar a dor do paciente. No final das contas, saiu de um vídeo de tramadol para um vídeo de analgesia, né? Mas é um assunto muito interessante aí, tratar dor aguda, né? E geralmente esses pacientes que respondem melhor à analgesia multimodal são pacientes que têm um componente ali de dor neuropática, tá? É bem frequente que isso aconteça. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo que começou falando do tramal, mas depois a gente aprofundou no raciocínio analgésico. Se você quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code para você apontar o seu celular e ir para o meu site. Se você já estiver no celular, você aperta aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que você vai direto para o meu site. Lá tem os meus livros, treinamentos online e presenciais. Fechado? Grande abraço, seu amigo Thiago, e até a próxima. Tchau!